Vamos lá, bom dia. Estamos aqui retomando aí os exercícios. Paramos no exercício 55 ontem, né? E vamos entrar com os princípios implícitos reconhecidos. Quem tiver interesse no material, as redes sociais estão na descrição do vídeo. E se inscreva no canal para que você seja notificado aí das novas aulas ou compartilhe com aquele pessoal, com aquelas pessoas que estão estudando aí direito administrativo para concursos. Tem um negócio aqui no meu olho. Vamos lá. Leitura. Começar a leitura aqui. Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Conhecimentos básicos. O Tribunal de Contas. Deixa eu botar aqui o negócio aqui. Ferramenta. Abrir. Deixa eu botar mais para cá isso aqui. Eu ler aqui um pouco mais de frente. Aqui. Consigo olhar aqui. Consigo. O Tribunal de Contas, ao analisar as contas de determinado prefeito. Ok, não? Determinado prefeito verificou que houve gasto de recursos com elaboração de cartilhas escolares com nomes, cartilha com nome, símbolo, imagem, que caracterizam promoção pessoal. Teve uma promoção pessoal de autoridades públicas do município. E aí? Falou em promoção pessoal, nome, imagem, símbolos, qual é o princípio? Impessoalidade. Vamos lá, marcar aqui. Esse aí é o literal, né, do que está na Constituição. Quando fala do princípio da impessoalidade. Vamos lá. A promoção pessoal de autoridade por meio de campanhas publicitárias realizadas por entes públicos viola o princípio da impessoalidade, segundo noção extraída do texto constitucional. A publicidade dos gastos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo. Deixa eu até botar aqui, ó. E bota aqui, ó, publicidade, ou seja, princípio da publicidade. Deverá ter caráter o quê? Educativo, informativo ou de orientação social. Dela, não. Ou seja, você não pode fazer no princípio da publicidade. Não. Pode. Nome, símbolo da campanha ou do partido do cara, ou até a cor mesmo. Às vezes o cara bota a cor do partido, né, da campanha dele. Imagem, que caracteriza promoção pessoal. Só que tem que ter esse dolo específico, que caracterizar. Às vezes botar só o nome do prefeito. Prefeito tal, prefeitura tal, não tem problema. Mas acho que promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Assim, as cartilhas escolares não poderiam conter nomes das autoridades responsáveis, tampouco símbolos ou imagens capazes de identificá-los. Vamos lá. Sebrasp, Tribunal de Contas também do Minas Gerais, Direito 2018. Com base no princípio da autotutela, a Câmara Municipal possui personalidade jurídica. Isso aqui, na verdade, é aquele mesmo caso que a gente viu, que você coloca um conceito e aí define ele. Ou seja, ele está botando um conceito, princípio da autotutela, certo? Possui personalidade jurídica? Não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O princípio da autotutela é aquele princípio em que você tem a capacidade, como administração pública, de revogar ou de anular seus atos. O princípio da personalidade jurídica é princípio do órgão, é outra teoria. A gente vai usar a teoria do órgão, né? Aqueles que têm personalidade jurídica, aqueles que não têm. Princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica está em conferir estabilidade na relação da administração pública com seus administrados. Correto, né? Segundo o primado do interesse público, cabe à administração rever seus erros e restaurar a situação de regularidade. Isso aqui seria mais esse aqui, né? Autotutela. Princípio da indisponibilidade. Exige que serviços públicos não sejam interrompidos. O serviço público não ser interrompido é o princípio da continuidade, né, do serviço público. Princípio da precaução. Determina a observância da correção administrativa dentro da norma. Isso aqui um pouquinho de dúvida, mas está mais para princípio dentro da norma legalidade, né? Ou juridicidade, princípio da legalidade, juridicidade ou da reserva legal. Mas o princípio da Então, precaução é você ter precaução, né?
Fala. A Essa, indisponibilidade é o fato de ela poder parar, né? É o contrário do que está falando aí, no caso, né? na verdade, o princípio da indisponibilidade de interesse público é aquilo que você não pode deixar de fazer, né? Seria até o caso de parar um serviço público que está causando muito dano, né? Dano ambiental, essas coisas, é indisponível. Aqui exige que o serviço público não seja, que ele não seja interrompido, é o princípio da continuidade do serviço público. Tem um princípio que diz que não pode parar o serviço público. Ainda que eu esteja devendo você um aluguel, essas coisas, você não pode, né, me tirar do prédio. Lógico, tem umas normas, mas seria isso, o grande exemplo, né? Porque o princípio da continuidade você acaba prevalecendo. Para mim, ficaria a letra B. Bem que acha até aqui que está errada mesmo, né? Autotutela. E aí? Eu também fico a B também. Eu iria para B por eliminação, para falar a verdade. Porque Eu iria esse eliminar aqui, tudo, depois eu iria para B por Z. Não, essa daqui é que. Hã? não, é que meu olho aqui tem um negócio. Então tá. A única que daria problema seria essa para mim no dia da prova, né? Precaução poderia dar uma coisa. Esse aqui mataria mesmo, tem jeito. Esse aqui, interesse público, está claramente invertido, né? Ele já botou aqui para justamente mostrar que ele inverteu. Mas é a letra B. Vamos lá. Alternativa A está incorreta. A autotutela representa o controle que a administração exerce sobre os próprios atos. Além disso, a Câmara Municipal de Vereadores é órgão público pertencente à administração direta do município, sem, portanto, possuir personalidade jurídica. Alternativa B está correta. A segurança jurídica é, de fato, o princípio que tem por objetivo manter o status quo, e assim resguardar a estabilidade das relações jurídicas, conferindo previsibilidade à atuação estatal. A alternativa está incorreta, pois a correção dos erros relaciona-se ao princípio da autotutela, né, que é a letra A que ele inverteu, destacada acima. Além disso, o primado do interesse público, consoante Leciona Carvalho Filho, relaciona-se com o princípio da supremacia do interesse público, na medida em que o indivíduo deve ser visto como parte integrante de uma sociedade. Escreveu aqui, nossa, nada a ver, mas vamos lá. Alternativa D está incorreta, pois a não interrupção dos serviços públicos decorre do princípio do quê? Da continuidade, né, dos serviços públicos. Alternativa E está incorreta. Isso aqui poderia dar, né? A observância da correção administrativa dentro da norma deriva do princípio da legalidade ou da reserva legal ou da juridicidade, né? Que na verdade botou norma de novo, né? Norma é sentido lato. Ele botou norma justamente para confundir, porque isso aqui pode ser uma lei, né? Pode ser um decreto, então na verdade podia ser tanto, não poderia ser o que ele colocou aqui, né? Ele colocou aqui o princípio da precaução, mas dentro da norma pode ser juridicidade, legalidade, princípio da reserva legal, porque ele botou norma pode ser uma lei, pode ser um decreto, né? Pode ser norma, qualquer norma aqui que ele colocou. Na medida em que a administração deve atuar segundo a lei, aproveito para destacar que o princípio da precaução ou da prevenção informa que, diante de riscos graves para a coletividade, a administração deve adotar medidas preventivas para resguardar a vida e os bens da coletividade. Então, a gente vai responder 13, começou em 55, 56, né? Cadê? 56. 56 vai até quanto? Foi, professor. A gente vai até quando? Até que letra? 66. Não, 66 vai dar 10, né? Não, 69. Eu pensei que era 53. Eu chamei Tá, de 53. 69. Dá 10 mais 3. Vamos lá, 69, até 69 hoje. Então, vamos lá, Sebraspen, analista judiciário do Superior Tribunal de Justiça 2018. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso decorrer de atender o interesse público? Não, né? Ainda que o interesse público possa ser atendido na retroação, né, tentar refazer o ato ou tentar refazer a interpretação, você não pode retroagir. Por quê? Porque você tem que ter segurança jurídica, não pode ter nova interpretação. Porque nessa nova interpretação, ainda que tenha interesse público, se tem interesse público, pode ter, como é que eu poderia dizer?
pode ter problema particular, vai ter prejuízo particular. Então, você não retroage. Porque a segurança jurídica não é para defender a administração pública, é para defender o cidadão, né? Para defender o cidadão e dizer, olha, peraí, eu acreditei que você está fazendo dentro, né, da legalidade, da eticidade, todos os princípios. Agora você vai ter uma nova interpretação no interesse da administração pública, aí inverte a lógica. Na verdade, a lógica é segurança jurídica para a administração pública? Não. A segurança jurídica é para o cidadão. Ainda que o ato seja ilegal, né? Chegue inválido, você não vai retroagir. Mas essa foi boa, viu? Eu gostei, assim, eu ficaria na dúvida, por isso que eu achei boa. Ficaria na Por quê? dúvida justamente nessa parte, né? É proibido uma nova interpretação de norma administrativa que tem efeito retroativo. Beleza, isso aí eu até tava ok, mas aí quando veio para essa parte, é certo quando atender o interesse da administração pública, eu falei, aí eu lembrei o quê? Da supremacia do interesse Uhum. público. Mas nesse caso concreto, a supremacia Não. não é aplicada, né? Aham. Porque, na Beleza. verdade, a segurança jurídica é para atender o cidadão. Segurança Cidadão, jurídica tá é para o ok. cidadão, não para a administração. Vamos lá, o erro está na parte final do assertivo. Em nome da segurança jurídica, não se tolera a aplicação retroativa de determinada interpretação. É visível a instabilidade jurídica que surgiria caso a administração passasse a aplicar novas interpretações a fatos pretéritos. Nesse sentido, desculpa, no âmbito federal, a Lei 9784 de 99 expressamente proíbe a interpretação retroativa. Desculpa, expresso. Soluço aqui. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Vedada aqui, ó, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Vamos lá. Sebrasp, Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Auditor Estadual de Infraestrutura. A administração possui posição de superioridade em relação aos administrativos. Acho que era botar administrados. Acho que na hora de escrever, ele corrigiu. Aos administrativos, mas é administrados. Além de possuir prerrogativas e obrigações que não são extensíveis aos particulares. Além disso, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. Aí só está, né, elucubrando. Essas características da administração pública decorrem do princípio da... Então, vamos lá. Vamos primeiro entender o conceito que ele botou aqui, ó. A administração possui superioridade, né, em relação aos administrados, que ele queria botar aqui, certo? Além de possuir prerrogativas e obrigações, que não são extensíveis aos particulares. Ok. Essa aqui é a definição da regime jurídico administrativo, supremacia do interesse público. Além disso, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. De novo, supremacia é o interesse público. Aqui a gente poderia dizer até que é regime jurídico administrativo, né? Prerrogativas e obrigações que os particulares não têm, porque quando atua como servidor público, você atua num chamado regime administrativo. Vamos procurar. Para mim, a supremacia do interesse público, previsto expressamente em legislação ordinária, agora eu fiquei na dúvida, acho que não sei se está na Lei 9784. Presunção de legitimidade, não, né? Supremacia do interesse público, previsto implicitamente na Constituição, expressamente na legislação ordinária, eu acho que esse aqui já está mais correto, né? Porque eu acho que está na Lei 9784 e isso aqui, né, supremacia do interesse público, não está na Constituição, né? A Constituição só está o limpo dos princípios. Eu acho que é C também. Qualquer outra, como é que chama? Qualquer outro princípio, ele está na 9784. Na 9784 ele lista todos os princípios, né? O que está na Constituição, se lembrar, é o limpo. Legalidade previsto, não, legalidade não, né? Supremacia. Segurança jurídica, não, a gente já acabou de ver. Então, ficaria os dois. Ou esse, letra A, ou o letra C, que eu acho que está mais completa. Eu iria na mais completa na hora da prova. E aí? C também. Fiquei em dúvida, eu tava pendendo mais para A. Vamos lá. Eu também tô quase na A também, mas O enunciado fala em prerrogativas e obrigações que não são extensivas aos particulares e que assuntos públicos possuem preferência, o que nos revela, o que nos leva, né,
ao princípio da supremacia do interesse público, né? Que é a letra C, que até botou ali, característica do regime jurídico administrativo. Como se sabe, tal princípio não foi expresso no texto constitucional, mas pode ser inferido a partir da interpretação sistemática da Carta Magna. E faltou ele dizer que na norma 9784, legislação ordinária, ele está entre os princípios. Tem um artigo lá que não vou pegar agora para a gente não atrasar. Questão 60, já está aqui, mas vamos ler. Embora estejam previstos expressamente na Constituição vigente os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, deve orientar a atividade administrativa. Eu falei, embora estejam expressos, embora não estejam expressos. Correto, né? Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Falei. Correto, né? Não, eu estava observando aqui, né, que o senhor até falou outras vezes, né, quando a gente coloca na cabeça a frase expressamente só o limpe, a gente já mata muita coisa, né? Porque, por exemplo, aqui já está falando, né, não expresso, né? Então, não. O que está expresso lá, limpe, e disponibilidade está no limpe? Não. Razoabilidade tá, então a gente já mataria por aí, né? Então, é bom ter só se vendo aí. Só lembrar isso. E aí, lógico, assim, tu não vai dizer, pô, mas será que cai uma questão dessa? Essa questão é nova, 2018, né, cara? Né? A gente acha assim, não, muito fácil. Mas questão de agora, 2018. Se a gente for perceber, 2019, 2020, quase não tiveram concursos, né? 2019 foi logo o início do governo, estava ainda com algumas crises aí orçamentárias, 20 teve a pandemia, então praticamente questão recente isso aí. Então, assim, a gente acha às vezes, porque às vezes você acabou de estudar o assunto, tá com ele vivo na memória, tá mergulhado no assunto, e aí você começa a resolver as questões, acha que elas são fáceis, mas no dia mesmo da prova, que você, né, tem que resolver todas as questões de todos os assuntos ao mesmo tempo, isso aqui pode ser um diferencial, de lembrar assim, ter certeza, não, só o limpo. Às vezes o cara fica, será mesmo que é só o limpo? Será que não está no artigo 5º ali disposto alguma coisa? Mas não. Apesar de segurança jurídica está no artigo 5º, mas no que diz respeito aqui ao direito administrativo, o que vale para princípio, né? Ele é inferido do artigo 5º, a segurança jurídica. Né? Por quê? Porque lá no artigo 5º fala que você não vai prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, né? Lá, isso é segurança jurídica, né? Então, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, nem o direito adquirido é a segurança jurídica. Só que aí você reextrai dele, traz para o direito administrativo como princípio da segurança jurídica. Vamos lá. Sebrasp, Polícia Civil do Maranhão, escrivão de polícia 2018. O preenchimento de cargos públicos mediante concurso público, por privilegiar a isonomia entre os concorrentes, constitui expressão do princípio fundamental da... Vamos lá. Então, ele trouxe aqui princípio constitucional fundamental. Lembrando que, em tese, que esses são os princípios da administração pública dentro do direito administrativo. Princípio constitucional fundamental são os princípios que fundamentam a República Federativa do Brasil. Você lembra que a gente estudou lá, né? Tem lá os princípios. Sociedivaplu, né? Goga-Erpo. Mas o que ele quer vamos lá, vamos tentar aqui, ó. Tentar por eliminação. O princípio da eficiência poderia ficar em dúvida nesse, mas aqui é o princípio da administração pública, que é o princípio fundamental, né? São os fundamentos da República Brasileira. Federativo, eu eliminaria esse. Separação de poderes, não tem nada a ver. Federação de poderes é você, né? Poder executivo, legislativo, essa briga. Valor social do trabalho, não, né? Valor social do trabalho está mais para empreendedorismo, essas coisas. Ficaria aí entre princípio republicano e eficiência, né? Mas, por exemplo, um dos princípios da República, né, da republicanismo, é justamente essa questão da impessoalidade,
o voto ser periódico, você eleger, não sei. Mas esse Eu, aqui com certeza não. eu Eficiência, ficaria em dúvida, mas e republicano. na verdade, professor, nem nenhum desses não. Então eu erraria, Por quê? provavelmente. Eu iria Qual? ficar na D. Na D, valor social do trabalho, mas o valor social do trabalho está mais focado para a questão da CLT, entendeu? Dessas coisas. Eu Ele está também ia na falando D. que aqui o que ele quer, na realidade, sim, sobre a questão do concurso público, da administração pública, entendeu? Se tivesse aí o princípio da impessoalidade, não tinha nem dúvida, né? Que é o que rege o concurso público, é justamente o princípio da impessoalidade. Só que o princípio da impessoalidade também leva você a ter eficiência, em tese, ter eficiência, né? Porque, por exemplo, quando você não faz a contratação baseada no concurso público, você faz o quê? Baseada em interesses, né? Vamos dizer assim, estranhos à administração pública, ou porque você conhece a pessoa, ou porque é sua amiga, sua parente, não necessariamente ela tem a qualificação necessária. Então, quebra um pouco o princípio da eficiência. Então, o princípio da eficiência caberia até, né, colocar aí. Mas o princípio fundamental, a pegadinha, eu acho que é esse aqui, que ele quer que a gente caia, que é o princípio constitucional fundamental, entendeu? Da República. Nossa, uma república federativa. Nós temos como os princípios fundamentais Sociedade uma sociedade livre, não, peraí, soberania, se, Cidadania, cidadania, vá, dignidade da pessoa humana, valores de como? valor social do trabalho, Dignidade da pessoa humana, vá, valor valor social social do do seu trabalho trabalho. e Por da isso que livre você está iniciativa. confundindo, né? Valor É por social. isso. Uhum. Eu teria E qual outro? pluralismo político. Pluralismo político. Então ficaria a letra D também. Agora eu fiquei em dúvida também por causa da letra D. Vamos ler? Ó, eu ficaria em dúvida entre D e E. Por quê? Porque ó, pluralismo político, né? Numa república, geralmente há uma, né, pluralidade de pensamento. Então, eu ficaria em dúvida entre D e E, mas eu acho que eu erraria em D. Acho que assim, erraria não, eu iria em D, né? Mas vamos lá. Eu ficaria em esse aqui eu sei que, porque na verdade assim, apesar de estar escrito só se de Vaplu, quando você vai ler um texto daquele ali, tipo 2.000 páginas de direito constitucional do professor Bernardo Gonçalves, ele explica que esse aqui é mais focado para a CLT, entendeu? Por isso que eu meio que, mesmo sabendo que ele quer levar isso aqui, mas quando você lê cada um dos princípios fundamentais, explica qual é o intento desse princípio fundamental, que é justamente o trabalho, né? O trabalho, o empregado. Bom, enfim, vamos ler. O Estado republicano é marcado pela separação entre público e privado. Nele, os agentes públicos não devem buscar a satisfação dos interesses pessoais, mas sim o interesse público de forma impessoal. Assim, diferentemente do que ocorre no regime monárquico, a república há igualdade, isonomia entre as pessoas, na medida que não há soberano e súditos. Nesta esteira, o concurso público é procedimento que se relaciona diretamente com a impessoalidade. Pois é, deveria ter botado o princípio lá. E com a isonomia, características essenciais do Estado republicano. Letra E. Então, eu não sei, teria errado, porque eu teria marcado provavelmente a letra B. Apesar de ficar na dúvida no republicano, eu teria marcado talvez a letra B. Sabendo que toda vez que, quando fala em concurso público, licitação, é o princípio republicano, né, de separar, que a gente chama, inclusive, né, muito texto fala isso, res pública. O que é república, né? Res pública, né? Ou seja, o réis, ou seja, a coisa é pública. Você não pode ter mistura pessoal, né? Tem que ser impessoal. Questão 62, aqui está aparecendo aqui. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionalidade do administrador público. O aumento é errado, apesar de já estar aqui, né? É errado. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que tem um meio termo ali. Você tem princípio da legalidade, princípio da reserva legal e o princípio da juridicidade. Tinha um quadrinho que eu mostrei, né? Você lembra um quadrinho logo no início? Eu falei, ó, tem 3 níveis aqui.
Da legalidade, na verdade, primeiro, reserva legal, legalidade, né, e juridicidade. Reserva legal é aquilo que está previsto na lei, né? Na lei. Reserva legal, ou seja, só a lei que regulamenta aquilo, está previsto na lei. Tem um nível, vamos dizer assim, de espaço ali. Não, está na lei, ok. Tem que seguir só o que está na lei. Então, posso bypassar decreto, portaria, resolução. Só sigo o que está na lei. Prioridade é a lei. E alguns chamam até de princípio da supremacia da lei. Tipo assim, da preponderância, né, da priorização da lei. Aí tem um segundo nível, que é o princípio da legalidade, não é da reserva legal. A ilegalidade, ele é mais abrangente. Aí você não tem que respeitar. E o que o Brasil adota é o princípio da legalidade. Não é da reserva legal, não, da legalidade. Ou seja, a pessoa, quando se investe na função de servidor público, ela tem que respeitar as normas, as portarias, os decretos, o que causa, muitas vezes, a burocracia. Aí tu vai dizer, pô, mas é bom num primeiro momento, mas às vezes é ruim no segundo momento. Por quê? Por exemplo, muitas vezes você vai no órgão público e diz pro cara, ó, tem direito a isso. Aí o cara diz, não, mas tem uma portaria interna que fala isso. E aí o servidor, ele segue a portaria, mas não segue, mesmo você mostrando para ele, cara, mas tá errado, a lei diz que é assim, cara, essa portaria tá errada. Isso ocorre. No órgão público você vai fazer algum despacho, alguma coisa, mas por quê? Porque está incutido na mente do servidor público que ele tem que seguir o princípio da legalidade. Ele tem que respeitar não só a lei, mas os decretos, as normas, as resoluções. Ele fala, não, tudo bem, então recorre, meu chefe decide ou vai na justiça. Mas se eu fizer o que está fora do que está previsto na portaria, aí eu vou estar incorrendo, né? Eu vou estar me expondo meu CPF aqui no serviço público, que tem uma portaria dizendo claramente que eu, nessa situação, tenho que agir assim. Esse é o princípio da legalidade. Só que tem um novo princípio, essa nova ideia aqui que ele trouxe, né? Que é o princípio, que é uma nova ideia de juridicidade, o princípio da juridicidade. Aí, nesse caso, já é mais restrito ainda a possibilidade de discricionalidade, porque além de tu respeitar a lei, além de tu respeitar a legalidade, as normas, instruções, tudo que tem, você tem que respeitar todo o conjunto jurídico, juridicidade, toda a jurisdição, todo o jurídico. Ou seja, além de respeitar as normas, decretos do direito administrativo, você tem que olhar para os outros direitos. Então, você tem menos margem de discricionalidade e não aumento, entendeu? Então, na verdade, é como se fosse um grau de aumento do que você tem que respeitar. Reserva legal é um pouco maior, porque só vai olhar para a lei. Legalidade é menor ainda a tua discricionalidade, porque tu vai ter que ver portaria, decreto. Juridicidade menos ainda, porque tu vai ver muito mais questões. Então, antes de você definir, não, agora sou eu que decido. Já vi a lei, já vi o decreto, já vi a portaria, já olhei para outros decretos, portarias de outros, né, questões jurídicas. Aí a tua margem de agora eu vou decidir, provavelmente tu já arranjou a solução. Então você não decide, só carimba, não é assim também. Mas por isso que está errado, né? Não há um aumento do espaço da discricionalidade, é uma diminuição quando você vai avançando nesses princípios. Pelo contrário, não é porque o princípio da legalidade já representou uma diminuição da discricionalidade do administrador público, ao exigir a atuação segundo legem. Com a ampliação do princípio da legalidade, a partir desta nova compreensão, o agente público deve observar não apenas a lei em sentido estrito, mas todo o direito, né? O princípio da juridicidade, reduzindo-se ainda mais sua margem de discricionalidade. Ou seja, ele avança mais. Então, é só lembrar, é um grau de aprofundamento, um grau, né, de uma escadinha, é praticamente assim, uma escala. Primeiro não, reserva legal, só lei. Legalidade, aí vai a lei, mais decretos, portarias e resoluções. Aí depois tem juridicidade. Vamos lá, questão 63. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Correto, né? Ou seja, o princípio ele se baseia nisso, né, da confiança, que é o quê? Eu, como
administrado, né, como cidadão que vou lá na prestação de serviço público, que aquilo aí que está sendo feito é o quê? Correto. Né? Que depois que o cara lá autorizou, determinou, assinou, aquilo ali vai ser mantido. Então, por isso que o princípio da confiança legítima muitas vezes faz com que, mesmo o ato sendo ilegal, ele não seja desculpa, não é revogado, não, ele não seja anulado, seja mantido o direito lá do cidadão. O princípio da proteção da confiança legítima, implícito no nosso ordenamento jurídico, está ligado à dimensão subjetiva do princípio da segurança jurídica. O princípio visa proteger o cidadão de qualquer que, de forma legítima, confia na licitude dos atos praticados pela administração pública. Eu estou me esquecendo de colocar a marcação nossa. Deixa eu voltar aqui. Está errada. Estou errada. Depois, na hora de revisar, é mais rápido. Depois eu explico esse conceito aqui. Bateu, olhou e viu. Isso aqui já fiz. Já fiz. Olhou e já viu qual é a Fiquei questão. com a dúvida na anterior, professor. Qual? Essa aqui? Só uma palavra aqui. Tem como levantar um pouco mais? Essa aqui? Quando fala lei, não, descer, desculpa, descer. Quando fala lei no sentido estrito, aqui, ó, não é na Aonde? 64, se eu não me engano. Cadê? Não, Onde é que tem o nome? ele não Lei no respondeu. sentido... Ah, não, então é 62. Lei no sentido estrito, tá aqui, ó, aqui, ó, não apenas a lei em sentido estrito. A lei em sentido estrito, está falando do princípio da legalidade ou da lei já mais aberta? Porque tem a lei, como o senhor acabou de explicar, tem o princípio da reserva legal, Uhum. aí tem a legalidade e tem a juridicidade. Então, quando fala lei no sentido estrito, ele tá aplicando a reserva, Ela é legalidade. reserva. Vamos lá. Ó. Lei em sentido estrito significa lei aprovada pelo Congresso Nacional. Artigo. Depois eu lembro, mas 69, está no 69. Diz ali o que possui o nosso ordenamento jurídico. Se você for no 69 da Constituição, ele fala, são tal, né, leis, normas, né, no direito brasileiro. Quais são? Aí o cara vai colocar lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo. O decreto legislativo tem força de lei, é diferente. Não é o decreto do Poder Executivo, é o decreto legislativo. Às vezes também é pegadinho, isso em prova. Aí você vai ter emenda constitucional. Então, tem as normas que existem no nosso direito brasileiro. Resolução do Congresso Nacional também tem força de lei. Então, você tem lá as normativas, são essas que existem. Então, quando eu falo lei em sentido estrito, eu tenho que me olhar para a Constituição. O que é lei na Constituição? Posso até pegar aqui, só pegar aqui rapidamente. Vou ler aqui. CF, para você entender. Ele vai dizer quais os tipos de normas jurídicas que existem no nosso ordenamento jurídico. Isso é lei em sentido estrito, é só aquilo que está ali. Em sentido amplo, aí cabe tudo, né? Calma aí, que estou voltando aqui, não é? Ah, tá aqui, é o 59, né? 69, não. Eu confundi. 59, aqui, ó. Nosso processo legislativo, ele compreende o quê? Emendas à Constituição, sei que são as normas em sentido estrito. Quando eu falo lei em sentido estrito, é isso aqui. Emendas à Constituição, leis complementares, você vê que ela está numa ordem, quase que numa ordem. Emendas à Constituição, lei complementar precisa de quórum qualificado. Leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, tem 7 tipos de espécies normativas no direito brasileiro. Começa de emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, quase a gente não tem no Brasil, medida provisória, que estudamos bastante no processo legislativo, decreto legislativo, a gente tem poucos, mas agora na pandemia tivemos muito, e resoluções do Congresso Nacional, que também tem força de lei. Resoluções do Congresso Nacional são aquelas resoluções que têm aumento para servidor, aumento que é as coisas internas deles, que é meio estranho, eles não fazem um projeto de lei. Como eles são o próprio aprovador de lei, eles fazem uma própria resolução, entendeu? Então, na verdade, se você pegar a carreira do Senado Federal, o salário dos próprios deputados e senadores, é uma resolução. Que, na verdade, quem vai propor? Não faz sentido. Então,
próprio presidente, né, do Senado, do Congresso Nacional, ele propõe, né, eu vou propor aqui uma resolução que foi aprovada pelo plenário, que aprova as leis, e a resolução tem força de lei. Que não faz sentido. Vou propor um projeto de lei aqui, mas para quem? Internamente, dá alguma coisa para a gente mesmo, que não vai nem afetar a população, então ele propõe uma resolução. Você vai ver muitas resoluções no Senado nesse sentido. Também tem uma resolução muito famosa no Senado Federal, que é a resolução que suspende trechos de lei. Então, quando o Supremo Tribunal Federal ele declara a inconstitucionalidade de uma lei no controle de constitucionalidade que a gente chama difuso, que só serve entre as partes para ter validade. Isso aí é jurisprudência nova, mas eu vou explicar como é que era antiga. Jurisprudência antiga, para ter validade a todas as outras partes, para todas as outras partes, você fazia uma resolução do Senado dizendo esse trecho aqui não leva em consideração. Não é revogado, é suspenso. Está suspenso. Está suspenso. O Supremo já tinha dito que é inconstitucional, né, para as partes que trouxeram o caso até o Supremo, e aí, para ter o efeito para todos, tem uma resolução do Congresso Nacional, do Senado Federal, especificamente. Só que e aí o pessoal vai criticar, mas aí tem como é que chama, jurisprudência nova que o Supremo avançou, dizendo, não, isso aí que o Senado faz já é mera publicidade, tal, essas coisas todas. Porque quando eu falo, tem muita crítica na doutrina disso, quando eu falo entre as partes e digo que isso é constitucional, eu já estou dizendo para todo mundo. Ou seja, o Supremo está pegando mais competências que não está escrito dessa forma na Constituição. A interpretação que o Supremo quer dar para ele é que não dependeria do Senado para ter feito erro a homens, mas não dá a entender isso na Constituição. Mas, enfim, numa prova, outro tipo de resolução mais famosa, então, se cair essa resolução, ela tem força de lei, porque ela suspende outra lei. Ela suspende uma lei que foi declarada inconstitucional. Aquele trecho da lei foi declarado inconstitucional, o Senado vai lá fazer uma resolução e aí passa a valer para todo mundo. Hoje, o entendimento do Supremo é que essa questão dessa resolução do Senado Federal é só para dar mais publicidade, mas a partir do momento em que o Supremo declara inconstitucionalidade, já vale para todo mundo, não é só para as partes do processo. Mas aí alguns doutrinadores falam que aí o Supremo está querendo mandar mais do que os outros poderes, né? Essas brigas aí. Vamos lá, vamos para 64. Sebrasp, Cefaz, Rio Grande do Sul, Auditor do Estado, 2018. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da... Cláusulas exorbitantes são cláusulas, pelo próprio nome exorbitantes, que não são comuns, que dá um grau de superioridade, dá um grau de diferença, né, dos outros contratos em relação a esse contrato administrativo. Ou seja, eu tenho direitos que no contrato entre duas pessoas não teria. Eu exorbito, tenho cláusulas que normalmente não teriam. Então, qual o princípio? Na verdade, era para estar o princípio da indisponibilidade aí, né? Desculpa, supremacia do interesse público, né? Mas aí não está. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está mais embaixo da letra E. Não está bem. Já é aquela pegadinha. É porque, na verdade, assim, quando Que bom que o senhor exorbita... falou, né? Sem ver. Eu falei, pô, tá alguma coisa errada. Eu falei, devia estar aqui o princípio da indisponibilidade de interesse público, mas está aqui embaixo, aí que foi para a página de baixo. Então, para mim, não tem erro, né? Tá aí o princípio. Falou em supremacia, falou em, né, em diferenciação, né, uma situação diferente, é essa aqui. Supremacia do interesse público. Lá em cima eu já Próxima estava com o olho opção. na legalidade. E tu, Luiz? Eu ia começar a tentar... ia começar a querer eliminar aqui, né? Eu falei, cara, isso aqui tem umas questões, eu falei, cara, eu vou eliminar aqui. Sei lá, já ia alegar aqui eficiência, né? Publicidade é o que eu eliminaria de cara em relação a cláusulas exorbitantes, que não tem correlação. Publicidade, moralidade. Ficaria legalidade e eficiência. Mas é que tá, as cláusulas exorbitantes,
cairia nisso aqui mesmo, legalidade, porque onde é que elas estão previstas, em tese? Muito é do entendimento doutrinário, mas muito que está previsto na própria Lei 8.066. Já diz o que é que tem que constar no contrato administrativo. Então, aquilo que ele coloca aqui, o contrato administrativo tem que ser dessa forma, aí quando você vai ler 8.112, você vai ver, cara, está dando muito mais poderes, muito mais direitos do que obrigações para a administração pública. O objetivo é esse, é que ela tenha mais direitos do que obrigações, porque ela está ali representando a coletividade no contrato. E aí tem outros princípios, a continuidade do serviço público, né? O interesse coletivo. Então, desculpa, não é esse aqui não, cairia nesse aqui. Cairia aqui, ó, na legalidade. Porque realmente as cláusulas exorbitantes estão previstas aonde? Algumas, na própria lei, 8.066. As cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos decorrem do poder extroverso do Estado, e assim constitui exemplo clássico do princípio da supremacia do interesse público. Elas não seriam lícitas em um contrato entre particulares, mas são necessárias nos contratos administrativos. Uma SEBRASP e o Superior Tribunal de Justiça na lista judiciária. Em relação aos princípios aplicados à administração pública, julgue o próximo item. A indicação dos fundamentos jurídicos que determinam a decisão administrativa de realizar a contratação por dispensa de licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação? Marcar aqui. A indicação do quê? Dos fundamentos jurídicos. Você lembra que a gente estudou o princípio da motivação? Não é só o fundamento jurídico. Lembra que eu falei para você como é que é uma motivação? A motivação ela tem que ter o fundamento jurídico e o fundamento de fato. O que é uma motivação? Quando eu vou fazer um parecer, uma nota técnica, um ato administrativo, eu digo, Luiz, servidor público, matrícula tal, 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 por ter 5 anos, ou seja, no fato dele ter 5 anos, ele, conforme artigo tal, tal, tal da lei tal, tem direito ao quinquênio desse período. Ou seja, não basta eu dizer, por causa do quinquênio da lei tal, 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 Luiz Carlos vai ganhar o quinquênio. Não, tem que dizer por causa do... É o contrário. Primeiro, os fundamentos são o quê? Está até aqui embaixo já. Primeiro eu trago os fatos, depois eu trago os fundamentos jurídicos. É que nem o Luiz aí, como é formado em Direito, futuramente o nosso futuro advogado também, é como se fosse uma petição inicial, né? Uma petição inicial. Na petição inicial, você vem primeiro o quê? Dos fatos, né? Inicial, como é uma petição? Como é que é um documento jurídico? Ele tem, primeiro, né, aquele preâmbulo dizendo que tipo de peça é aquela, para o juiz já olhar e dizer, cara, para que ele está me acionando aqui? Isso aqui é o quê? Uma ação que, né, de execução, uma ação que de obrigação de fazer, é um dano moral, você já bota ali na peça para o juiz já entender o que ele vai ler ali. É uma ação de quê? Né? Mas lógico que antes tem a qualificação de quem é você, como é que eu vou te identificar, e aí qual o tipo de ação que eu estou entrando, é um mandado de segurança, é o quê? Contra quem? Aí eu qualifico aquele alguém. Parou ali. Aquilo ali é como se fosse uma primeira página da petição. Segunda página em diante, você já começa falando a historinha, os fatos. Na segunda parte disso, você vai botar o quê? Os fundamentos jurídicos. Por que, baseado naqueles fatos, você acha que está sendo lesado no seu direito? Ou foi lesado, ou tem uma expectativa de ser lesado. E no final, você vai fazer os pedidos, que a gente chama de cada um dos pedidos. Na motivação, e aí o juiz, quando vai decidir, e aí fala no artigo 93 da Constituição, que o juiz, quando ele decide motivadamente. Então, quando uma decisão jurídica ela não tem esse formato também, qual é o formato da motivação da decisão jurídica? É baseado no fato tal, né? Tanto é que o juiz, ele não, e ainda tem isso no direito processual civil, e no direito processual penal, o juiz ele não decide, e aí tem um erro grave dos advogados. O juiz ele não decide, ou seja, ele não está vinculado aos fundamentos jurídicos de nenhuma das partes. Ele está vinculado aos fatos. O réu no processo penal ele não se defende da capitulação jurídica, ele se defende dos fatos que são imputados a ele.
Então, na realidade, tanto o Ministério Público, quando faz uma denúncia contra alguém, ele tem que se deter nos fatos. Não é que se deter nos fatos, né? Pode também dar esse nome de direito. Mas ele tem que investir mais tempo na melhor descrição dos fatos. O advogado, na hora de fazer uma petição, ele tem que ter mais cuidado na exposição dos fatos. Por quê? Porque jurídica, isso eu já fiz petição assim. Já fiz petição, escrevi os fatos muito bem, argumentei juridicamente. Na hora do juiz sentenciar, ele botou uma legislação lá que eu não tinha nem citado na fundamentação jurídica. E ele me deu o direito, ainda bem que ele me deu o direito, que eu nem sabia. Eu falei, cara, eu estava argumentando aqui, o cara pegou e falou, tem direito, mas não é nem por isso que eu pedi, é por outra coisa que já saiu. Ou seja, o juiz não está vinculado à fundamentação jurídica. Então, na verdade, os fatos, aqui ele tirou, tá vendo? A indicação só dos fundamentos jurídicos. Então, não é o princípio da motivação, tem que ter os fatos e os fundamentos jurídicos. Então, quando você vê um ato administrativo, você vai ver, de acordo, um processo administrativo, você vai ver. Em virtude do William, né, ser casado, ter, né, uma filha, ele vai ser removido daqui a ali, né, desse estado para outro estado, então ele tem direito a X% de ajuda de custo. Por quê? Porque é o caso dele, o fato dele ser casado, ter filha, ele ganha mais de ajuda de custo baseado na lei. Eu não posso só, por causa que a lei dá ajuda de custo, eu dou tanto para essa pessoa. Não, mas qual o fato que faz com ele? Então, tem que lembrar isso. Então, motivação tem que lembrar desses dois trechos aqui, ó, fato e jurídico. Só lembrar da petição inicial, lembrar do juiz, né? O juiz também sentencia assim. Se o juiz não fizer a motivação correta, você recorre da sentença, dizendo que a sentença tá inadequada, né? Aí pode fazer vários recursos, embargo de declaração, pode fazer apelação. Vamos lá. A motivação, neste caso, segundo prevê o artigo 50 da Lei 9784, deve incluir a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Aqui não botou. A indicação dos fundamentos jurídicos que determina a decisão administrativa de realizar a contratação de dispensa é suficiente? Só a fundamentação jurídica, não. Dispensa ou declara inexigibilidade do processo licitatório. Portanto, a indicação apenas dos fundamentos jurídicos não é suficiente para satisfazer o princípio da motivação, sendo necessário indicar também os fundamentos fáticos. Questão 66. Com relação aos princípios aplicáveis à administração pública, enriquecimento ilícito por agente público julgo item. O princípio da autotutela, o princípio de autotutela, o poder, decorre do princípio de autotutela, o poder da administração pública de rever seus atos ilegais, independentemente de provocação. Correto, né? A autotutela é justamente isso, né? Você se autotutelar no sentido de que vi uma coisa ilegal, vou lá e anulo. Vi uma coisa né, inconveniente, inoportuna, vou lá e revogo, respeitando os direitos adquiridos, né? Então, deixa eu botar outra aqui, eu não botei errado. Aqui, qual é o princípio? Já botei. Vamos lá, então, correto, né? A questão está correta, dado que a administração tem o poder e dever de rever seus atos legais, não dependendo de provocação para tanto, anulação de ofício. Relembrando a diferença entre autotutela e atuação judicial, temos o seguinte: a administração pública, ela tem o exercício da autotutela, o poder judiciário é a função judicial. Controle de legalidade e de mérito, aqui apenas o controle de legalidade, que o judiciário só pode anular. Ele pode anular, mas tem a pegadinha de ele pode revogar desde que ele esteja atuando na função administrativa. Anulação e revogação de atos. Aqui é só a anulação. De ofício ou mediante provocação, ou seja, ele mesmo ou provocação, apenas mediante provocação. Só que tudo isso quando o Poder Judiciário está atuando na sua função jurisdicional. Se estiver atuando na sua função, em função administrativa, ele tem a mesma prerrogativa da administração pública. Isso cai muito em prova. 67, indo para a parte final da aula de hoje. Rapidinho as questões. Sérgio, vamos lá. Em cada item, a seguinte, Sebrasp, Tribunal Regional da Primeira Região, na lista judiciária administrativa 2017. Em cada item seguinte, apresentando uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, considerando os princípios que regem o direito administrativo e o regime jurídico das entidades paraestatais do terceiro setor. Vocês viram que, às vezes, eu pulo esse enunciado aqui, né? Esse primeiro enunciado, né? Repararam isso? É porque essa é a mania de fazer prova. Porque na hora da prova, quando você bate o olho, vê que isso não vai trazer nada,
Eu nem leio na prova, né? Eu vou direto para o item. É que às vezes eu faço isso aqui, às vezes eu nem leio essa parte aqui, que eu vi que isso aqui não serve para nada, né? Não serve para nada. Às vezes na prova, você também vai, para ser mais rápido, você vai ter que, às vezes, calibrar. Cara, eu vou direto para a questão. A maioria das vezes não serve, né? Não serve para nada. O senhor aconselha, por exemplo, a gente nós começarmos pelas questões e, não, vou ter que ler lá, se vê que precisa ler, e depois, aí sim lá, aí Eu, sim sobe. assim, essa técnica eu uso muito na parte de português. Parte de português eu leio primeiro as perguntas. Quando eu for ler o texto, eu já sei onde é que eu vou marcar, grifar o texto. Tem gente que lê o texto e depois vai ver, tá, volta no texto. Eu leio as perguntas do texto, eu uso muito em português. Eu leio as perguntas do texto. Quando eu vou ler o texto, eu já leio, opa, acho que eu vi alguma coisa sobre isso, uma pergunta, já grifo no texto lá. Mas, assim, Obrigado. sempre é bom ter economia de tempo, né? Sempre mais tempo dá mais possibilidade de acertar. Sérgio foi reprovado em concurso público, mas por força de decisão liminar, obteve sua nomeação. Marcar isso aqui, que é pegadinha isso aqui, sempre, decisão liminar. Obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. 6 anos depois, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva, que a decisão foi definitiva. E Sérgio foi exonerada pela administração. Nessa situação, exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da confiança legítima. Isso aqui, na Não, verdade, é exceção, né, da confiança legítima. exceção porque foi uma liminar, né? E eu acho que tem a ver com, mesmo que fosse 10 anos, não tem tempo, né? Sim, Mesmo que fosse 10 anos ali, não haveria segurança jurídica, porque não foi uma decisão definitiva, e sim uma liminar, é isso? teve um caso agora, 13 anos, aí o cara tava com liminar, perdeu. Então, assim, liminar, por isso que, assim, tem gente que prefere nem assumir o cargo, porque você vai assumir com liminar, ou então assume, e aí fica estudando, passou em outro, vai para o outro, né? Melhor você estar num cargo que você tem certeza, né? Né? Tá tudo certinho, do que ficar no cargo que é liminar, mas o outro é menor, sim, mas no outro é sem liminar, né? Então, tem que ter o advogado tem que orientar o cliente dele nesse sentido, ó, vai para o outro, que no outro, e aí depois, quando sair a decisão definitiva, você pode voltar para esse, assumir esse, né? Quando sair a decisão, pode demorar 20 anos, na hora que você for, não, agora realmente você tinha direito, você pode assumir. Só não vai ter direito aos atrasados, a não ser que tenha mostrado uma crasso, tipo assim, cara, era muito ilegal, aí vão ter que pagar a indenização. Mas se não, né, erro, divergência jurídica de interpretação da lei, aí não vai ter direito. Porque só teria direito se você tivesse trabalhado. E é a única coisa onde você tem direito, olha, passei 20 anos, né, agora que vão me nomear, e aí? Mas aí você tem que mostrar que era assim, olha, na verdade eu quero indenização, porque cara, era claro que eu tinha o direito. Tipo assim, aí o juiz, não. Tava claro, a administração que foi birrenta e não nomeou o cara. Aí tem direito à indenização. Não é retroativa, é indenização, né? E assume já ganhando um qualquer da administração pública. Indenização. Mas se for assim, divergência, né? Podia também a administração pública ter mesmo esse entendimento de não te nomear, caso de, né, de PNE, essas coisas aí, não. Na verdade, o direito que você tem é se estivesse trabalhando. Então, nesse caso, a segurança legítima, em virtude de decisão liminar, não cabe. Como a decisão judicial autorizada da posse era de caráter precário, o STF tem entendido que sua revogação por meio de decisão definitiva é motivo suficiente para a exoneração do servidor. Assim, ante a natureza precária da primeira decisão judicial, não há que se falar em fato consumado, em segurança jurídica ou em produção de confiança legítima. Veja a emenda do julgado nesse sentido. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção do cargo sob o fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, subvenientemente revogado ou modificado. Igualmente incabível, aqui, não cabe, em tais casos, invocar o princípio da segurança jurídica ou da confiança legítima, é que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória de decisões judiciais fundadas que são em título de natureza precária e revogável, se dá invariavelmente sobre inteira responsabilidade de quem requer,
sendo certo que sua revogação acarreta efeito ex tunc, ou seja, desde a origem, ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade jurídica a que se refere. Teoriza Vasquez, até faleceu. Falei. Só deixando claro aí, o senhor pode baixar de novo o quadrinho quando o senhor terminar aí. Nesse caso, há uma inversão. Nesse caso aí, a gente, só para lembrar o pessoal, quando tem um efeito quando é anulação, ele tem, né, ex tunc, né? Uhum. Ele volta. E quando é revogação ex nunc, que é do momento para frente. Só que nesse caso ele é invertido, né? Ele tem um efeito ex tunc, Sim, apesar de ser uma revogação, não é isso? sim. É uma exceção, também por esse Aham, prisma também. aham. É, mas essa revogação que ele usou aqui é sentido lato, né? De retirar, não é o sentido do direito administrativo. Mas entendi aqui a tua argumentação, sua alegação. Mas daí, esse aqui também não gera devolução. Tem outra característica. Você trabalhou, recebeu. Ex tunc, então você não teria que ter recebido esse dinheiro. Não, negativo. Né? Trabalhou, recebeu. Só que ex tunc é desde a origem você. Porque se ele fosse considerar que fosse ex nunc, já teria passado 5 anos, aí trataria estabilidade, entendeu? Segurança jurídica para ele. Então, por isso que é ex tunc. Quando, na verdade, quando eu estou querendo dar o efeito ex tunc, é para dizer que não teve a decadência na prescrição, entendeu? É desde a origem, não ocorreu nada, não ocorreu decadência. Porque se eu disser qualquer outro termo, o que, é que vai ocorrer? Não, mas quanto tempo? Por exemplo, se ele ficou com a liminar 2 anos, não criou estabilidade. 3 anos, não criou estabilidade. 4 anos, não criou estabilidade. Se ele ficou com a liminar 5 anos e eu dissesse que isso tem efeito ex nunc, estou dizendo o seguinte, então os primeiros 5 anos valeu, independente se está ruim ou não, ou válido ou inválido, tem que manter, porque já percorreu o prazo prescricional, né, decadencial do direito. Então, por isso que ele bota esse termo. Mas esse termo não quer dizer, é só efeito para prescrição e decadência. Não quer dizer que a pessoa agora, então, tudo era ilegal. Então, ele não vai receber vai ter que devolver o dinheiro que ele recebeu? Não. Porque ele estava trabalhando, né? Então, tem essas Estava no questões liminar também, envolvidas, né? né? Tá com uma liminar. Então, tem essas questões envolvidas nesse julgado aí. Obrigado. SEBRASP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Analista de Gestão e Administração 2017. Uma aluna de um colégio estadual maior de 18 anos, marca aqui, maior de 18 anos, foi flagrada depredando o mobiliário da escola. Em razão disso, o diretor do colégio aplicou a ela uma penalidade de suspensão por 3 dias, na forma de regimento da instituição. A respeito da situação hipotética, julgue o item que se segue, considerando os poderes da administração pública e os princípios do direito administrativo. Atos como o do diretor do colégio, por consistir em aplicação de penalidade administrativa simples, dispensam o cumprimento do devido processo legal? Não, né? O devido processo legal, na verdade, é um direito fundamental. Então, você vai ver vários julgados do Supremo, quando a gente estuda lá em direito constitucional, teoria geral dos direitos fundamentais, você vai ver que o direito fundamental ele surgiu primeiro de forma vertical. Proteger o Estado, supremacia do Estado, supremacia do interesse público sobre o particular. Então, proteger o particular do Estado. Só que depois você verificou que não é somente isso que se aplica o direito, teoria de direitos fundamentais. Se aplica também da forma horizontal, entre os particulares. Então, tem casos, por exemplo, montei uma associação. E o William e o Luiz Carlos montamos a Associação dos Concurseiros Unidos. Agora, eu vou me excluir o Luiz Carlos. O Luiz Carlos não gosto mais dele, não, ficou, né? Não, fiquei muito chateado com ele e tal. William, vamos lá, vamos excluir o Luiz Carlos. Sem ouvir ele, excluímos ele da associação. Ele vai na justiça e diz, olha, nem me deram direito a falar, me excluíram da associação. Não tive nem direito ao contraditório, do porquê, nem sei porquê. A justiça manda isso, eu estou falando caso concreto, mandaram o cara voltar para a associação. Não, você tem que dar o direito do cara, né? Processo, não, mas é uma associação privada, não interessa. Sem fins, não interessa. É particular, não interessa. Tem direito ao contraditório ampla defesa. Se tem né? É a mesma coisa que o que ele está dizendo. É que aí dispensa, só porque a aluna fez isso, eu vou dar uma multa na aluna, uma penalidade, dispensa, né? Mesmo entre os particulares, você tem que respeitar
os direitos fundamentais. Então, ó, pelo contrário, em qualquer aplicação de sanção deve ser respeitados os mandamentos do devido processo legal, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Então, quando você vê aquelas coisas nas universidades, aquelas coisas todas, aí, às vezes os caras, não, por que não expulsa logo o aluno? Não, porque se expulsar ele de cara, ele vai na justiça e vai voltar. Então, faz um processo, né, interno na faculdade, então, ouve o aluno, não, por que você fez isso? Né, esse ato racista, o que for, né? Às vezes ocorre isso, para depois expulsar o aluno, porque aí depois, mesmo ele no judiciário, ele não vai conseguir voltar. A gente deram a ele o direito ao contraditório, né? Processo legal, a ampla defesa dele. Então, mesmo entre os particulares, tem que lembrar isso. Isso aqui, na verdade, é mais direito constitucional do que administrativo. Mesmo entre os particulares, existe a aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Vamos lá, questão 69, a última de hoje. No que se refere à teoria do direito administrativo, julgue o item a seguir considerando o posicionamento majoritário da doutrina. A autotutela é entendida como a possibilidade de a administração pública revogar atos ilegais, aqui já está errado, né? E anular atos inconvenientes. Sentiu o erro aí da questão? Você revoga, cadê os atos inconvenientes? E você anula os ilegais, entendeu? Pisquei tudo aqui. Deixa eu voar. Deixa eu apagar, tirar tudo. Vamos lá. O erro aqui, ó. Revogo e anular. Só que anular é para ilegal e revogar é para inconveniente. E ele inverteu aqui, entendeu? Eu revogo atos ilegais? Não. Isso é clássico, né? Então, anulação é atos inválidos ou ilegais, controle de legalidade dos atos realizado pela administração pública, autotutela, ou pelo Poder Judiciário, função jurisdicional. Revogação são os atos válidos, reavaliação do mérito administrativo, juízo de conveniência ou oportunidade apenas pela própria administração. O Poder Judiciário pode, desde que ele esteja atuando na função administrativa. Então, chegou aqui a 70. Deixa eu só ver aqui quantas páginas nós teríamos. 70. Deixa eu ver se são questões simples. 8. Cara, acho que dá para a gente matar. Só questão de certo ou errado aqui. Ou não? Não, é só questão de certo ou errado. Só tem uma aqui de A, B, C, D e E. O que vocês acham? Vamos finalizar. Vamos. Só tem essa aqui de A, B, C, D. Essas outras já vai... Deixa eu botar aqui no sentido de leitura. Vamos mais rápido essa aqui. Vamos lá. Em razão do princípio do interesse público, não é possível que o poder público atenda aos interesses privados não estatais? E aí? Em razão do princípio do interesse público, ou seja, tem o interesse público, não é possível que não é, ou seja, marcou não é possível que interesses privados. E aí? Errada, né? Vamos lá. O erro da afirmativa é dizer que é impossível, né, ao poder público atender interesses privados não estatais. Nem sempre o interesse público está em conflito com o interesse privado. Vejam, por exemplo, a concessão de licença para habilitação e a concessão do porte de arma, que é um claro interesse privado não estatal. E até maior interesse público. Até em situações assim de aluguel. Tem o interesse privado de tentar alugar para a administração pública, né? E o interesse, quer dizer, o interesse privado de alugar e o interesse público de ter aquele imóvel. Então, nem sempre é divergente de interesse. Fundamentado no poder de autotutela, desde que não esteja configurada a decadência do direito, poderá a administração anular os atos sob argumento de estes terem sido praticados com base em interpretação errônea, verificada posteriormente. Entendeu? Vamos lá. Fundamentado no poder de autotutela, desde que não esteja configurada a decadência do direito, poderá a administração anular os atos sob argumento de que estes tenham sido praticados em interpretação. Aqui, esse é o problema. O ato ele não está. É revogar, né? É revogar, ele não está errado. É uma interpretação que você teve naquele momento.
E não é ilegal, não foi contra a lei, foi uma interpretação. Então vamos lá, imagine o seguinte: o órgão X pratica uma série de atos com base na interpretação A. E após 2 anos revê seu posicionamento, passando a entender que a interpretação A está equivocada. Assim, o órgão anula aqueles atos, implicando apenas aplicando a interpretação B, é a situação que pode ser tolerada, essa situação não pode ser tolerada, já que resulta na aplicação retroativamente de nova interpretação, o que colide com o princípio da segurança jurídica, nos termos do artigo da Lei 9784. Vamos lá. Os processos administrativos serão observados, entre outros critérios, a interpretação de norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento ao fim público que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, você não pode fazer uma nova interpretação, não, vou retroagir essa interpretação aqui, não pode. A partir de agora, vou agir de outro jeito. Essa aqui eu acho que é a única que é questão de ABCDE. Vamos lá. SEBRASP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, juiz 2016. Um prefeito, no curso do seu mandato e atendendo a promessa de campanha, realizou e finalizou a construção de uma ponte sobre o rio que corta a cidade, inaugurando na metade do seu mandato. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta, ou seja, inaugurou uma ponte, inauguração de ponte. Em consonância com o princípio constitucional da eficiência, o contrato administrativo deveria ser anulado, caso fosse ultrapassado o lapso temporal estipulado no instrumento contratual para execução do objeto. Nada a ver, né? Consonância com o princípio constitucional da eficiência, o contrato não deveria ser anulado, né? Anulado caso fosse ultrapassado o lapso temporal, instrumento, não. Em atenção ao princípio da impessoalidade, o prefeito não poderá, vamos lá, não poderá apresentar propaganda que conste vinculação direta de seu nome à realização de obra, mas nada obsta que sua imagem seja veiculada no outdoor de publicidade da conclusão da obra. Esse daí que está mais errado de todos, né? Não tem como, né? Vamos lá, letra C. Impessoalidade, né? Impessoalidade. Esse aqui não tem nada a ver também, né? Vai lá e... pô, as obras, em geral, vai ocorrer isso, entendeu? O lapso temporal vai ultrapassar. Não tem nenhuma regra que a obra vai acabar mais tempo, né? Vamos lá. Princípio da autotutela. Autoriza o prefeito a anular ou revogar a licitação de ofício, caso fosse constatada ilegalidade no procedimento. Não, se tem Ilegalidade é só para ilegalidade, anulação. só isso aqui. O outro não. Letra D, vamos lá. O princípio, caso houvesse descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada, o princípio da supremacia do interesse público facultaria a rescisão unilateral do contrato pela administração pública. Essa daqui já está que é uma cláusula exorbitante, né? O cara pode, no contrato você não faz rescisão unilateral, mas no contrato administrativo sim, que é uma cláusula exorbitante. Rescisão unilateral é uma das cláusulas exorbitantes. Vamos por enquanto, né? Vamos para a próxima. A decretação pelo prefeito do sigilo dos atos inerentes à contratação e execução do contrato, com a finalidade de evitar a pressão de grandes empreiteiras, de prestigiar a pequena empresa sediada no município, contratada diretamente pela execução da obra, não figuraria de respeito ao princípio constitucional da publicidade? Nada a ver, né? Tem essa questão aqui de cara querer favorecer empresas locais, mas a própria lei diz como ele pode fazer isso, não pode ser de forma sigilosa. Pode dizer, ó, essa obra vai ser exclusiva para micro e pequena empresa. Aí tem que fracionar a obra, se for eventualmente, né? Botar, sei lá, criar subprojetos. Ou ele pode dar um empate ficto, né? Mesmo a obra sendo até 10%, 15% mais caro para uma pequena empresa, mas é uma empresa local, ele também pode contratar direto com a empresa local, que é aí desenvolvimento econômico. Para mim, ficou a letra D. Eu também vou de D. Vamos de D aqui. Vamos passar. Deixa eu marcar aqui. Vamos ler os comentários. A questão aparenta ser complexa, mas não é. Perfeitamente possível gabaritarmos à luz dos princípios do direito administrativo. Vamos lá. A letra A está incorreta, já que a anulação contratual ou rescisão, neste caso, é uma decorrência do princípio da legalidade, ou não da eficiência. Ora, é ilegal permitir que um contrato extrapole a vigência máxima prevista em lei. Mas aí, assim, mas você vai prorrogando, né? Tem a vigência máxima, mas tem a prorrogação e mesmo depois tem um contrato de emergência com a mesma empresa. Em consonância com o princípio constitucional da eficiência, entendeu?
Ele alegou isso. O contrato administrativo deveria ser anulado caso ultrapassasse o laço temporal estipulado no instrumento contratual para execução do contrato. Ele falou que seria legalidade. A letra B também está incorreta, já que a vinculação de imagem do prefeito ao outdoor esbarra no princípio da impessoalidade. Artigo, parágrafo 1º, artigo 37 da Constituição Federal. Publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Está errado, né? Queria botar a imagem dele lá no outdoor. Letra C, anular. Tá. Letra C, incorreta. Ao indicar que a revogação também decorre de ilegalidade, note que a revogação de uma licitação tem como pressuposto a existência de um ato válido, porém inoportuno e inconveniente. Lei 8.066 de 1993, artigo 49. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato subeminiente e devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anular, a licitação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Letra D correta, que é a cláusula orbitante. A rescisão unilateral de um contrato administrativo promovido pela administração pública, Lei 8.066 de 93, artigo 109, inciso 1, é uma das chamadas cláusulas exorbitantes, as quais decorrem do princípio da supremacia do interesse público. Por fim, a letra E. O que tem errado aqui? Não configurei o princípio da publicidade, não configurei o desrespeito. Incorreta, já que tal situação evitar a pressão de grandes empreiteiras de prestigiar a pequena empresa sediada não encontra respaldo nas hipóteses de sigilo previstas constitucionalmente, que é segurança do Estado e segurança da sociedade. 73. O princípio fundamental do controle determina que o controle das atividades da administração federal seja exercido em todos os seus níveis, órgãos, sem exceções. E aí? Certo. Vamos lá. Primeiramente, registro. Sim, em todos os seus níveis. Ele tem um controle interno e externo, tanto no nível estadual, municipal e federal. Primeiramente, registre que o princípio em questão não se confunde com o princípio da autotutela, já que possui sentido mais amplo. O controle, de fato, submete toda a atuação administrativa, em se tratando de atividades administrativas. Nenhum órgão, departamento ou agente público estará imune ao controle. No âmbito federal, ganha destaque o Decreto-Lei 200 de 1967, que fundamentou a assertiva da questão. As atividades de administração federal obedecem os seguintes princípios. Controle. O controle das atividades de administração federal será exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente o controle pela chefia competente da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado, controle pelos órgãos próprios de cada sistema de observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares e o controle da aplicação de dinheiros públicos de guarda de bens da União pelos próprios órgãos do sistema de contabilidade e auditoria. Ou seja, todo mundo tem que prestar conta. Que o controle federal seja exercido em todos os seus níveis e órgãos. Vamos lá. 74. A SEBASP, FUGROS e assistente de administração. Entre esses princípios, inclui-se aquele que autoriza que o administrador público federal, em determinadas situações, delegue competência para a prática de atos administrativos. Foi meio quebrada essa questão aí, não? A Secretaria de Administração Pública é a seguinte: entre esses princípios, inclui-se aquele que autoriza. Ficou meio quebrado isso aqui. Vamos ler a pergunta, que é a delegação de competência decorrência do princípio da hierarquia. Ficou meio quebrado isso aqui, não? Entre esses princípios, mas que princípios? Ficou quais, né? Inclui-se aquele que autoriza que o administrador federal, em determinadas situações, delegue a competência para a prática dos atos administrativos. E que é tipo dizer, existe um princípio que autoriza o administrador, delegar a competência, existe, o princípio da hierarquia, mas ficou meio quebrada a questão. É o Acho que princípio das princípios fundamentais, acho que é isso que eu quis dizer, não? Mas ficou quebrado mesmo, ficou feio. Deveria ter botado alguma coisa aqui. Vamos lá, 75, ainda tem uma assim. Vamos lá. Princípio da proteção à confiança legítima. SEBRASP, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Princípio da confiança legítima. É aquele que se vincula à questão da segurança jurídica. Determina que a administração pública atenda apenas ao que ela impõe? Não, senão ela não ia invalidar, porque
quer dizer, não ia aceitar um ato inválido. Se fosse a lei impõe que seja o ato inválido, mas ela acaba mantendo, né, o ato mesmo, a lei dizendo que ele é ilegal, porque a confiança legítima mantém. Da administração pública, o poder de execução imediata das decisões administrativas, não, isso é poder de auto-executoriedade, né? Possibilitando a criação de obrigação pela particular, corresponde ao aspecto subjetivo do princípio da segurança jurídica? Sim, né? É considerado uma imposição da limitação à discricionalidade da administração pública? Não, né? Ao contrário. A confiança legítima, ela dá discricionalidade para a administração pública. Tanto é que, mesmo sendo ilegal, você vai optar por manter o ato. É um dos princípios expressamente arrolados no 37? Não, expressamente só o LIMP. Né? Então, letra C. Vamos ler. O princípio da confiança legítima consiste no sentido subjetivo do princípio da segurança jurídica. Ele permite avaliar a segurança jurídica sob o ponto de vista destinatário dos atos e normas legais, proibindo-se comportamentos contraditórios por parte do Estado. É subjetivo também, pois busca proteger o cidadão de forma legítima, confia na licitude dos atos praticados pela administração. Poderia só causar alguma coisa aqui, considerado uma imposição à limitação de discricionalidade, não ao contrário, né? Mas, deixa eu botar aqui. Estou indo muito rápido, não, né? Tá ótimo. Era para ter ido mais rápido desde o começo, mas como a gente ia responder pouco, eu estava indo devagar, agora resolvi acelerar. Vamos lá, 76. O diretor-geral da Polícia Civil de determinado estado exarou um ato administrativo e posteriormente revogou, por entender ser inconveniente sua manutenção. Nessa situação hipotética, o princípio que se fundamentou o ato de revogação. Quando você anula ou revoga um ato, é o princípio do quê? Autotutela. Autotutela. Está ficando fácil agora. Cadê aqui? Tanto a revogação quanto a anulação de atos administrativos da função administrativa decorre do princípio de autotutela. 77, estamos chegando ao final. Em decorrência do princípio da autotutela, não há limite para o poder da administração de revogar seus próprios atos segundo os critérios de conveniência e oportunidade? Errado, né? Está dizendo que não há limite para a revogação. Tanto é que tem atos que você não consegue mais revogar, né? Tem atos que sequer você consegue anular, mesmo eles sendo ilegais. Imagine um revogado, a revogação. Pelo princípio da confiança legítima, mesmo o ato sendo ilegal, inválido, você não consegue mais anular ele. Não é bem assim, nenhum poder é limitado em relação à revogação. Há uma série de limites, como aqueles que geram direitos adquiridos, atos complexos, ou aqueles que exauriram seus efeitos. Questão 78, SEBRAS, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, analista judiciário, área judiciária. Princípios básicos da administração pública. Vamos lá. Não pode a administração pública, ainda que fundada nos poderes de autotutela e disciplinar, promover, deixa eu marcar logo o não. Quando você vê o não, você faz isso aqui na prova, já marca ele aqui. Que é tipo uma raciocínio lógico, ele está querendo anular tudo. Não pode a administração pública, ainda que fundada nos poderes de autotutela e disciplinar, promover investigação preliminar para averiguar a materialidade dos fatos e a veracidade da denúncia apresentada contra o servidor público? Não pode. Errado, né? Ele pode, né? Vamos lá. Não pode? Pode. Eu fazia isso direto lá na AGU. Chegava lá uma denúncia, a primeira coisa que eu fazia era verificação preliminar. O fulano de tal não vai trabalhar. Verificação preliminar. Ofício, chefia do servidor, folhas de ponto. Tinha que vir. Primeiro, senão, não, portaria do PAD, comissão, porque o cara não vem trabalhar. Não, tem que fazer verificação preliminar. Então, não pode, né? Esse aqui é o típico caso de princípio da cautela, entendeu? Princípio da precaução. De acordo com o entendimento do STF, atende ao princípio da publicidade a divulgação em sítio eletrônico mantido pelo poder público do valor dos vencimentos e das vantagens pecuniárias referentes a cargo na administração pública. Porém, esse não, marco não é legítima a publicação dos nomes dos servidores ocupantes dos referidos cargos sob pena de ofensa à intimidade? Negativo, né? Se você for lá, você pode ver meu nome. Digitar lá, Edvando Socorro Fonseca de Miranda. Você vai ver meu nome e meu salário. Mas não leve em consideração aquilo lá, porque você não sabe as minhas dívidas do dia a dia, né? Mas depois o Edvando tá milionário. Aí você tem que perceber que tem... Ali não bota lá o seu orçamento, né?
Então, vamos lá, ambas as afirmativas estão incorretas. A jurisprudência tem entendido que é possível, a partir da denúncia anônima contra servidor público, né? Que é entendido que é possível, a partir da denúncia do servidor, a instauração de investigação preliminar para apurar indícios mínimos. Veja um trecho julgado do STJ. O STJ vem decidindo que não há nulidade na instauração de processo administrativo disciplinar instaurado após realização de investigação preliminar para averiguar o conteúdo de denúncia anônima, na medida em que, na forma do artigo 143 da Lei 8.102/1990, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, como ocorreu no presente caso. Julgado RMS, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata mediante sindicância, processo administrativo final assegurado ou gozada ampla defesa. Mandado de segurança, relator ministro Mauro Campbell Marques. Em relação ao segundo item, que versa a respeito da divulgação eletrônica do valor das remunerações de servidores, registro que o STF já se manifestou pela legalidade. Entendeu o Supremo que tal divulgação não viola a intimidade de servidores públicos, devendo-se priorizar a máxima transparência administrativa. Vejam abaixo o julgado nesse sentido. Ao aplicar o princípio da publicidade administrativa, destacou-se no ponto que a gestão da coisa pública deveria ser realizada com o máximo de transparência, sendo executadas hipóteses constitucionalmente previstas, cujo sigilo fosse imprescindível à segurança do Estado e da sociedade, conforme artigo 5º, inciso 33. Aduziu-se que a divulgação dos vencimentos brutos dos servidores a ser realizada oficialmente constituiria interesse coletivo, sem implicar violação de intimidade e segurança deles, uma vez que esses dados diriam respeito aos agentes públicos em exercício nessa qualidade. Afirmou-se, ademais, que não seria permitida a divulgação do endereço, que não pode constar lá o meu endereço, né? O meu CPF, parece só duas partes do CPF, às vezes só uma, as outras você não consegue ver. RG de cada um, mas apenas de seu nome e matrícula funcional. Destacou-se, por fim, que o modo público de gerir a máquina estatal seria elemento conceitual da República. 79. Chegando ao fim, o regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios, dos quais todos os demais decorrem, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Essa é a clássica pergunta, né? A clássica afirmação da TRE. De fato, essa questão retoma o assunto do regime jurídico administrativo, caracterizado pelo princípio da supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Vamos lá. Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2014. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é um dos pilares do regime jurídico administrativo. Correto, foi isso que a gente acabou de ler. E autoriza a administração pública a impor, mesmo sem previsão... mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos direitos dos particulares em caso de conflito com os interesses de toda a sociedade? Não, né? É o princípio da legalidade, né? Que a foi administração assim, pública só age, né, dentro do que dentro a da lei lei. permite. O princípio da supremacia do interesse público, de fato, autoriza que o interesse da coletividade sobreponha o interesse particular, inclusive como meio para alcance de finalidades estatais. No entanto, a assertiva peca ao mencionar que a administração pública poderá impor restrições aos direitos privados, mesmo sem previsão do elemento jurídico. Não havendo previsão em lei, não há que se falar em restrição da atuação dos particulares, pois estaremos diante de um ato arbitrário. SEBASP, Tribunal de Contas do Distrito Federal, procurador. Esse aqui é alto, esse concurso aqui do Tribunal de Contas do Distrito Federal, um dos mais difíceis do Brasil. Constitui exteriorização do princípio da autotutela a súmula do STF que enuncia que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Correto, né? Súmula 473. Pensei que ia ser mais difícil a questão. Última questão, e amanhã a gente entra em assunto novo. Em março de procurador também. Se em março de 2012 o TCDF tivesse notificado determinada Secretaria de Estado do DF a respeito de aposentadoria indevida ocorrida em 2004, ou seja, 2004 para 2012 dá quantos anos? Dá 8 anos, já passou dos 5, né? De um servidor público dessa secretaria, nessa situação, tal secretaria poderia, com base no princípio da autotutela da administração, ter anulado o ato administrativo que gerou a aposentadoria? Passado 8 anos? Eu acho que não, porque não teve liminar nem nada, né? Mas ele já tinha adquirido 5 anos, né? Então, errado. Mataria por isso.
Uma apontadura indevida ainda de um fato que até a situação que poderia com base no princípio da autotutela, da administração parteira, não. Passou 5 anos, não tem. Vamos lá, o exercício da autotutela não pode ser dado de modo absoluto, deve ser observado limites como o princípio da segurança jurídica. No presente caso, sem adentrar na questão do contraditório e da ampla defesa para fim de registro do ato perante o Tribunal de Contas, fora do escopo da questão, passaram cerca de 8 anos desde a concessão da aposentadoria. Nesta situação, a Secretaria do DF não mais poderia anular o referido ato, já que decai em 5 anos, 5 anos o direito da administração de anular os atos administrativos de quem decorram os efeitos favoráveis para os destinatários. Ou seja, é o princípio da confiança legítima, né? Passou 5 anos, enfim, já era. Aí aqui acabou, aqui já é a lista de questões sem os comentários. Amanhã a gente já começa um novo assunto. Nos encontramos novamente no mesmo bate-canal, no mesmo horário. Valeu, professor. Muito obrigado, professor Luiz. Vamos lá. Um abraço. Daqui a pouco eu te mando, Luiz, minhas informações para você dar uma... É difícil ali, né? Porque ali é muito procurado, né? Um lugar muito legal. Tchau. É por isso que a minha filha não quer mudar. Pois é. Um abraço, tchau.